João capítulo 15, versículo 5. Eu sou o que, igreja? Quem está falando isso é Jesus, amém? Não é o pastor não, Jesus está falando. Eu sou a videira. Vós, nós, né? Nós somos o que? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá quantos frutos? Muito fruto. Porque o que? Diga assim comigo: sem mim, sem Jesus, nada eu posso fazer. Vamos orar. Obrigado a Deus por essa noite, obrigado pela tua palavra, pela ceia do Senhor. Estamos começando esse ano tomando essa ceia e dizendo: Senhor, continuamos aliançados contigo, continuamos dependendo do Senhor. Eu creio que o pão que comemos essa noite, o cálice que bebemos, ele veio alimentar o nosso físico, a nossa alma, nossas emoções, limpar, purificar e nos preparar para um ano de muitas conquistas. Fala comigo, diga assim: fala comigo, Espírito Santo. Fala através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, se você pode ler em casa depois, no capítulo 15 de João, é um capítulo, eu particularmente gosto muito desse capítulo. Ele contém algumas verdades tremendas, como toda a Bíblia. Mas se nós pudéssemos resumir esse capítulo, a palavra que resume todo o capítulo chama-se frutos. Não vou falar sobre frutos, apenas estou explicando aqui para você depois ler em casa. Fala nisso? Quero te desafiar a começar a ler a Bíblia. Esse dia eu estava bebedouro, peguei um rapaz lá, um empresário, e conversou, peguei e falei assim: está aqui, ó, você vai ler a Bíblia esse ano. Ele parou, aí encontrei com ele e disse: rapaz, perdi aquele plano. Você não tem problema. Tirei xerox do meu plano, dei para ele, falei assim: começa lá, filho. Rapaz, hoje é dia 5, já passou. Falei: começa lá, corre. Você está de férias mesmo, coloca em dia isso. Irmãos, ler Bíblia é uma maravilha, amém não? Então, leia a Bíblia, comece em nome de Jesus. Ele está dizendo, ele fala aqui de frutos. Esse texto fala de frutos, da importância do fruto. E ele diz assim: olha, Jesus falando: eu sou a árvore, e vocês são o quê? Os ramos. Enquanto você permanecer em mim, você vai dar fruto. Mas se você for retirado de mim, cortado de mim, você não vai produzir fruto. Não é verdade? Então, quem tem uma planta em casa, uma árvore, vou imaginar, essa árvore aqui é de mentirinha, né? Imaginar que ela fosse de verdade, e eu chegasse aqui e cortasse esse pedacinho aqui. O que vai acontecer com esse pedacinho se eu desligá-lo dessa árvore? Vai secar. Por que vai secar? Porque não tem mais alimento. Ela vai secar do dia para a noite? Não, vai ser um processo. Talvez depois de alguns dias ele vai secando, daqui a pouco ele morreu, perdeu a vida. Jesus está dizendo que nós somos esse ramo. E esse ramo, para produzir fruto, ele tem que estar ligado. E se eu não quiser estar ligado nele, eu vou o quê? Secar. É isso que ele está falando. E ele está falando algo extremamente interessante. Ele fala assim: vocês precisam pelo menos ter duas coisas para que vocês estejam ligados em mim. E vocês ligados em mim, vocês vão produzir fruto. Fruto em casa, fruto no trabalho, fruto espirituais, frutos emocionais. Algo que não produz fruto está com problema sério. Uma árvore que não produz frutos, que não produz sementes, sempre dentro de um fruto tem semente, amém? Não? Aí os homens pegam as plantas e produzem lá. Esse dia eu comprei melancia sem semente. Quem já viu melancia sem semente? Você abre e tem semente lá dentro. Eu falei: mas tem semente? Por que tem semente? Porque é algo natural, irmãos. Tudo tem semente, dentro do fruto tem semente. Até banana tem semente. Sabia que banana tem semente? Sabe aquele negocinho que tem lá no centro da banana? É semente de banana aquilo? Lógico, você não multiplica a banana com aquela semente, com torceiras de banana, mas ali tem uma semente. Tudo tem semente, irmãos. O homem tem uma semente. Semente do homem e semente da mulher. Semente das plantas. Se você não corta a grama, sai semente, ela se multiplica. É natural isso. Deus criou o homem para produzir frutos. Ele criou a natureza para produzir frutos. E é uma aberração algo que não produza frutos, porque ela não terá continuidade. Ele está dizendo: olha, vocês, para que vocês sejam um ramo que produza frutos, vocês têm que estar ligados em mim.
Amém? Não? E ele diz assim: sem mim nada podeis. E essa é a primeira condição de nós produzirmos fruto, é entendermos que sem Ele, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. A palavra aqui é o que? Nada, totalidade, irmãos. Como tudo é totalidade, né? E nada é totalidade. A palavra nunca, ela não deve ser muito dita. Eu nunca vou fazer isso, cuidado, né? Eu não quero fazer isso, porque o nunca é uma palavra total, né? E aqui ele está dizendo uma palavra que abrange tudo. Vocês sem mim, vocês não podem fazer nada. E eu vou mostrar para os irmãos, vou provar isso nessa noite, em nome de Jesus, pelo Espírito, porque não há condições de nós fazermos alguma coisa sem o Senhor. A outra coisa que ele fala, que é necessário para que a gente produza fruto, ele fala em 7 capítulos aqui, ele fala 11 vezes a palavra permanecer. Se você olhar o texto, você vai encontrar. Se você pegar do versículo 4 até o 10 aqui, você vai ler a palavra permanecer 11 vezes. E quando o Espírito Santo que inspirou a palavra, ele fala uma palavra várias vezes, é um princípio de homilética isso, né? De hermenêutica, perdão. Ele fala várias vezes, é porque há algo contundente nisso. E ele está dizendo, e ele repete a palavra várias vezes, porque a permanência não é muito do homem. O homem, ele se cansa facilmente. Tem gente que cansa do emprego, lutou tanto para aquele emprego, daqui a pouco estou cansado do emprego. Aí luta tanto para casar, demora, vai lá, conquista a pessoa, faz o casamento, daqui a pouco está cansado do cônjuge, quer trocar. O homem tem essa mania, essa inconstância. Por isso que a Bíblia diz assim, e eu gosto disso, eu tenho falado isso várias vezes: quem vai subir no monte do Senhor, na presença dele? Muitos têm subido, mas a pergunta continua: quem vai o quê? Permanecer. O desafio não está em subir, o desafio está em e permanência fala de dia a dia, passo a passo. Por isso que a aliança tem um significado maravilhoso na palavra, porque Deus diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo e serei o mesmo. Está vendo? Permanência. Ele é o mesmo sempre, permanente, constante, ele não muda. Quando eu me casei, eu dormia de um jeito e acordava de outro. Minha esposa, ela é uma heroína para me aguentar, porque ela nunca sabia exatamente como eu ia acordar. E é horrível viver com alguém assim, não é verdade? Sim ou não? É horrível. É até horrível para a pessoa mesmo, porque ela muda tanto. Tem gente que sai do estado de graça e vai para um estado de ira em um segundo. Você fala: meu Deus, o que é isso? Por que você está desse jeito? Você estava tão bem há um minuto atrás, agora você está soltando fogo para as ventas, tudo aí, o que está acontecendo? Pessoas inconstantes, como a onda do mar, elas não têm continuidade. Eu digo que a vida cristã é uma vida crescente, não é uma vida de foguete, é uma vida de avião. Você vai subir e ganhando o quê? As alturas. Amém? Não? Amém. Permanecer em Cristo é um desafio, e é necessário para você produzir fruto. Jesus, ele chega em nós, ele começa a olhar nos nossos ramos e fala assim: cadê o fruto? Quantas pessoas você e eu levamos a Cristo no ano de 2011? Para quantas pessoas você comunicou a mensagem de Jesus de salvação? Para quantos você deu o seu testemunho? Testemunho, pastor? O que Deus fez na sua vida? Me lembro, estava bem aqui assim, eu dando um curso de batismo para algumas pessoas há alguns anos atrás. Eu falei assim: vamos lá, vamos conversar, vamos fazer um bate-bola aqui. Como é que você era e como é que você é agora? Depois que você se converteu, o que mudou? O fulano falou: eu era assim e tal, mudei, estou mudando e tal. Só que cheguei para uma pessoa e falei: eu não mudei nada não, continua a mesma coisa. Eu falei: então você precisa se converter. Não converteu. Porque a conversão é um ato de mudança, mudança de mente, de maneira de pensar, de maneira de avaliar. Antigamente eu tratava as pessoas de qualquer jeito, hoje não. Eu entendo que aquela pessoa é imagem e semelhança do Senhor. Eu vou tratá-la como eu trato o Senhor. Escutou, maridos?
Escutou, esposas? Quando eu trato bem as pessoas, eu estou tratando bem quem? O Senhor. Amém? Ele diz assim: se você cuida dos meus pequeninos, você está fazendo para mim. Tudo que vocês fizerem para eles, você está fazendo para mim também. Então o desafio é permanecer e é depender de Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre depender de Jesus. Sabe por quê? Qual é a maior tendência do homem? Eu escrevi aqui uma pergunta. Qual é a tendência do ser humano? Ser dependente ou ser independente? Hã? In ou de? In. É isso ou não? É a minha tendência e a tua tendência. Nós queremos ser independentes. Por que uma família que tem 4 pessoas tem 4 carros? Sim ou não? Sim. Às vezes não precisa dos 4. Mas uma vez que ele precisou do carro, o carro estava assim, não, desse jeito não dá. Desse jeito não dá. Tem que ter meu carro. Aí é 4 carros em casa. É 4 IPTU, IPT não é PVA, é 4 seguro, 4 isso, 4 aquilo, não sei o que, você vai ver as contas, misericórdia, não sabe tudo isso. Né? E assim ela está borbulhando de carro, daqui a pouco você não anda mais. Melhor você andar de patinete na rua, você chega mais rápido. Por quê? Porque as pessoas querem ser o quê? Independentes. Elas não querem pedir carona para ninguém. Verdade, irmãos. Os muros das casas estão ficando altos, né? As pessoas se fecham cada vez mais porque elas querem independência. Porque a dependência, entre aspas, é um sinal de fraqueza. Não é, irmãos. É um sinal divino. Eu dependo de Deus e nós dependemos uns dos outros. Precisamos dos ministérios de Cristo que estão aqui. Amém? Não? Você tem algo que pode me abençoar. Eu tenho algo que pode te abençoar. Diga para o teu irmão assim: você tem algo que me abençoa. Então diga para ele: então me abençoa, meu filho. Me abençoa. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Não? Aleluia. Enquanto eu e você não chegarmos à conclusão de que nós somos dependentes do Senhor e que não é mal nós dependemos das pessoas, enquanto nós não chegarmos a essa conclusão, nós não vamos produzir frutos, nós não vamos ser frutíferos. A pior coisa que tem é alguém olhar para a vida e falar assim: meu Deus, o que eu estou produzindo? Nada. Eu vejo minha mãe agora, eu não tenho mais meu pai. Uma das coisas que minha mãe mais gosta, ela fala assim: o que eu mais gosto é de esperar. É esperar o teu pai chegar. Estava falando para mim esse final de semana. Então ela ficava me esperando no almoço, esperando na janta. Às vezes eu chegava tarde, 1h da tarde, ele esperava. Enquanto eu não chegava, não almoçava. Porque ela falou assim: eu tenho prazer em esperar. Ela sente alegria. E agora ela não tem mais uma pessoa para esperar. Então sabe o que ela faz? Ela vai, como ela sabe que ela é dependente das pessoas, nós somos uns dos outros, ela vai fazer alguma coisa para alguém. O tempo que ela tinha, ela vai lá costurar, ela vai lá fazer não sei o que lá no centro de missões, ela se envolve. Amém? Porque nós precisamos uns dos outros. Mas a Bíblia está dizendo, no versículo 5, Jesus fala, contundentemente falando: sem mim nada podeis fazer. Isso cala forte no meu espírito. Isso fala de uma forma tremenda em mim. Quando eu olho um versículo desse, eu falo: meu Deus, quantas coisas eu fiz independente do Senhor, quantas decisões eu tomei e não dependi do Senhor para tomar aquela decisão, e fiz na minha lógica, e aparentemente deu certo, mas com o correr do tempo eu vou vendo que aquilo não foi tão bom assim. A Bíblia tem vários casos de pessoas que agiram independentemente de Deus, e eram pessoas de Deus. Uma pessoa, Josué. Josué estava lá ganhando as cidades, alcançando, dominando e tomando a terra prometida, até que chegam algumas pessoas com os odres, no lugar que coloca a água, tal, rodos assim velhos, pão bolorento, roupa toda rasgada. E eles chegam lá para Josué e falam assim: olha, Josué, nós somos numa terra muito distante e ficamos sabendo que o Senhor deu toda essa terra para vocês. Então nós queremos aqui fazer aqui um pacto com vocês, uma aliança. Nós não vamos guerrear, nós já nos entregamos, pronto, já nos rendemos. Aí diz a Bíblia, no
texto lá de Josué, diz assim: e não pediram conselho ao Senhor. Está escrito lá, vai ser ler, Josué capítulo 9, versículo 14 e 15. Não pediram conselho ao Senhor. Aí daqui a pouco Josué caminha mais alguns quilômetros, ele percebe que a cidade de Gibeão era a próxima cidade. Enganaram, fizeram teatro. Mas por que ele não pediu conselho ao Senhor para tomar aquela decisão? E aí o pessoal falou assim: vamos matar esse povo. Opa, nós fizemos uma aliança, não podemos fazer mal a eles. Eles se tornaram escravos, mas eles não morreram. Mas o fato é que não pediram conselho, não dependeram de Deus para aquela decisão, e deu errado, irmãos. Foram descobrir depois. Um outro episódio é quando Davi estava lá bem, o reino estava bem, está na cabeça dele, existe todo um contexto até espiritual em cima disso, mas ele decide fazer o recenseamento de Israel. Ele é avisado, o seu general fala para ele: Senhor, meu pai, né? Fala: meu pai, deixa que cresça, não vamos contar não, mas eu quero que conte. Mas ele não ouviu a Deus, não pediu conselho a Deus. E quando ele termina o recenseamento, irmãos, não é errado recensear. Tem alguns momentos na Bíblia que Deus manda fazer o recenseamento, mas quem está mandando? O próprio Deus. Mas na verdade a motivação de Davi no recenseamento era uma questão de orgulho, de soberania. Agora eu tenho tantos mil guerreiros. Aí Deus fala assim: olha, você pecou. Aí Davi, ele se arrepende, e Deus fala assim: agora você vai escolher entre 3 consequências. Escolhe uma das 3. Era cair na mão dos inimigos, né? Davi falou assim: então 3 dias de o Senhor vai agir aqui. Morreu lá em torno de 70 mil pessoas. E Davi fala: Senhor, fui eu quem pequei. Mas a decisão dele foi independente do Senhor. Queridos, nós temos que entender. Davi fala assim: peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Eu quero dizer aqui, irmãos, olha para mim, é loucura decidir independente do Senhor. É loucura viver independentemente do Senhor. É loucura. Por isso que Jesus está falando: sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós não podemos fazer. E eu vou falar aqui 2 coisinhas só que nós não podemos fazer sem Ele. A primeira coisa, olha aí na sua Bíblia, no versículo 11, ele diz assim: quem está comigo, diga amém. Amém. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, o meu quê? A minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria, o vosso gozo seja o quê? Completo. É possível viver completamente feliz nessa terra, desde que entendamos que sem Ele nós não podemos fazer nada. Irmãos, é impossível viver uma vida abundante nesse mundo sem o Senhor. Não há como. Porque sem Deus, uma parte da nossa vida, presta atenção no que eu vou falar, nós somos espírito, alma e corpo. Sem Deus, a nossa vida espiritual não funciona. E uma vida espiritual que não funciona, as outras 2 não garante a alegria total e completa. Jesus diz assim lá no Evangelho de João, ele fala assim: quando vocês me virem novamente, o vosso coração vai se alegrar, e essa alegria ninguém pode tirar. Ninguém, nada, ninguém. Quando vocês estão ligados em mim, eu vou dar a vocês uma alegria, e uma alegria plena. Amém? Não? Amém. Ninguém vai roubar essa alegria sua. Você vai chorar, você vai derramar lágrimas, mas dentro de você há esperança, então há alegria, há consolo do Espírito Santo. Para essa família, perdeu a consolo. Passamos por isso recentemente. Quem consolou a nossa alma? O Espírito Santo, o Consolador. Contamos com Ele 100%. E a segunda coisa que nós não podemos fazer sem Ele, aqui no versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns assim como eu vos amei. Quem aqui consegue amar a pessoa que pergunta assim: eu amo você? Agora, meu querido, será que você ama essa pessoa como Jesus te ama? O que Jesus fez para mostrar o seu amor e provou o seu amor? Está aqui: corpo e sangue. Lógico, você não precisa se decapitar por causa do irmão velho. Não faz isso não, em nome de Jesus, né? Mas uma coisa é certa:
Eu só consigo ter esse amor altruísta, esse amor desinteressado, somente se eu estiver dependendo dele. Senão vai ser por interesse, senão vai ser para me tirar algum proveito dele. Amém? Não? Amém. Por isso você vai vendo, porque Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguimos fazer nada com uma alegria constante. Você pode até ficar alegre porque você conquistou a sua casa hoje, mas amanhã ela está antiga. Você ficou alegre porque você conseguiu trocar de carro no final do ano, mas esse carro fica velho. Essa alegria passa. A alegria que o mundo veicula, ela é passageira, ela termina. A alegria do carnaval termina no quarto, no quinto dia. Aí vem a sexta-feira de cinza, sei lá, quarta-feira. A quarta-feira de cinza. Aí ele joga cinza em cima de si. Por que tem a quarta-feira de cinza, irmão? Nós não temos quarta-feira de cinza, porque essa alegria não está em nós, isso não nos preenche, não faz parte da nossa vida. Eu não preciso ir na balada para ser feliz, eu já sou feliz, porque sem mim nada podeis fazer. Eu entendi essa verdade, e eu dependo dele, e eu não dependo 99%, eu dependo 100% dele. Amém? Não? Amém. Quem está entendendo? Amém. Então você abre Atos 17. Deixa eu só continuar aqui falando com você. Atos 17, versículo 22. Acompanhe aí. Eu vou ler até o 28. Vamos ler 6 versículos aqui. Presta atenção, acompanhe comigo. Se você tiver sem Bíblia, estica o olho aí na Bíblia do teu irmão, fala assim: dá uma carona aí na sua Bíblia, que na próxima vez eu trago a Bíblia. Diz assim, 17, 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, tem toda uma história em cima do Areópago aqui que eu não vou falar, mas era um local de destaque lá que tinha em Atenas. Ele estava em Atenas agora. Disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Diga comigo assim: a religião não salva. Quem salva é Jesus. Amém? Não? A igreja não salva, a igreja caminha com os salvos. Amém? Porque passando e observando os objetos, presta atenção, objetos de vosso culto, encontrei também um que? Altar, no qual está escrito que? Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente, o que? Precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele o que? Vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Que mensagem é essa? Paulo vai em Atenas, o lugar da maior cultura filosófica da época, dos maiores pensadores, e ele chega naquele lugar e começa a se revoltar, porque tudo era traduzido em coisas físicas e materiais. Ele chama isso de objetos do vosso culto. Você já viu alguém carregando Deus em cima do andor? Não carrega, irmãos, porque Ele está dentro de nós. Não precisamos fazer isso. Nós temos que entender que por privilégio do Senhor, hoje nós somos a casa, a morada, o templo do Espírito Santo, o santuário ambulante do Senhor aqui nessa terra. Por isso que nós somos os ramos. Querido, olha aqui para mim, você são os braços do Senhor nessa terra. Alguns são os braços, porque tem habilidade com as mãos, com os braços. Outros são os olhos, porque tem visão e enxergam. Outros são a boca, porque fala desembaraçadamente, tem clareza para falar as coisas. Outros são os ouvidos do Senhor, porque ouve e entende. Outros são os pés, aqueles que caminham. Nós somos parte desse corpo.
Cada um tem a sua função, cada um tem um propósito. Não existe nada no meu corpo, no seu corpo, que você possa falar, não preciso. Tem alguma coisa? Não. Só se for o bigode do Henrique, não precisa. Mas o resto, irmãos, se tirar uma unha, meu Deus, quem já perdeu unha aqui? Esse dia a Jardine pegou o dedão na porta do carro. Ela fechou a porta do carro com o dedão. Ela chorou de dor. Deu dó, né? A vontade de até entrar no lugar da pessoa. Aí está lá a unha toda roxa. Uma coisinha de nada. E aquele dedão ficou meio que dolorido no tempo. Dá para pegar as coisas naturalmente sem um dedão? Não dá. Precisamos de tudo. Todos os nossos membros são importantes. Você é um dos membros do corpo. E nesse membro você vai frutificar. Glória em nome de Jesus. Amém? Paulo, ele chega naquele lugar, um lugar de altos pensamentos. Ele começa a falar da salvação que é em Cristo Jesus. Ele fala, peraí, deixa eu ouvir você melhor. Ele vai lá no Areópago. Ele sobe ali e começa a fazer uma ministração, um sermão, uma mensagem. E aí a mensagem, eu reputo como uma das mensagens muito fortes na palavra e completas. Porque ele começa falando aqui no versículo 24, ele fala assim, esse Deus desconhecido, há na história dizendo que uma vez veio uma praga tão grande em Atenas, e aí eles começaram a buscar os seus deuses, as suas imagens, né? Carregar para lá, para cá. Irmãos, uma imagem, ela tem que ser carregada, mas o Senhor está em todo lugar. Amém? Não? Amém. Ele fala, olha, não resolveu nada daquilo lá. Então eles fizeram um altar e sacrificaram o que? Um cordeiro, um animal ali, e a praga cessou. Estava apontando para que isso? Estava falando de quem que morreu? E a praga cessou. Aí deixaram aquele altar sem nenhuma imagem, vazio, escrito assim, ó Deus. E ele está falando, eu estou falando para vocês desse Deus. E ele vem com a mensagem, quem é esse Deus desconhecido? Quem é? Primeiro, aí no versículo 24 ele fala assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, e ele não habita em santuário feito por mãos humanas. É desse Deus que eu estou falando. É do Deus Criador. Não é de alguma coisa que aconteceu por acaso há milhões de anos atrás, onde espontaneamente, né, veio na capa da revista o Big Bang, onde aconteceu. Não, eu estou falando do Deus de um ser celestial que começou a criar o mundo e tudo que nele existe. Amém. Lá em Deuteronômio, não precisa abrir não, versículo 11, capítulo 10, versículo 14, diz assim, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Salmo 33, versículo 9, pois ele falou, quem falou? Deus, e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Eu estou falando, seus atenienses, do Deus Criador. E tudo que vocês estão vendo aí, essas árvores, esses animais, tudo ele criou. Quero dizer mais, vocês aí, ele criou. Cada um de vocês. Amém. Amém não? Amém. É esse Deus que eu estou falando, do Deus Criador. Em segundo lugar, eu estou falando do Deus aqui no versículo 25, que não é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. Ele não precisa, pois esse Deus é o Deus que dá o que? A vida. Dá o que? A respiração. E dá o que mais? Tudo mais. É o Deus da vida, é o Deus do zoe, do zoé, é o Deus que dá a vida real e genuína, a vida ativa e vigorosa, a vida devota a Deus, a vida abençoada, a vida que está em você. É Deus quem colocou, ele está dizendo. É o Deus da vida, é o Deus que dá a respiração. Nós vamos fazer um teste daqui a pouco.
Você vai prender o nariz e vai ficar sem respirar 2 minutinhos só isso. Mais nada. 1 minuto e meio. O que você vai acontecer? Você vai começar a ficar roxo. Eu vou te falar assim, você vai começar a ficar roxo, frio, e a morte começa a entrar. Misericórdia. Irmãos, 1 minuto e pouco, eu não sei quanto tempo a pessoa pode ficar sem respirar, sem morrer. Depende de até 5 fica. Mas 6 já morreu, não morreu? Tem jeito, irmãos. Eu acho que 1,5 já foi para a galera. O exercício que eu estou fazendo, misericórdia. Ele está falando, olha, se vocês podem respirar, quem vê o ar? Alguém está enxergando aqui o oxigênio? Mas ele está aqui, porque eu estou. Amém? Já viu alguém com problema de pulmão, onde ele busca o ar e não acha? Que desespero, ele tem que colocar aqueles caninhos para ajudar. Que desespero é isso? Ele está dizendo, olha, esse Deus desconhecido é o Deus que deu a vida. Se vocês estão de pé, estão aqui, é porque ele proporcionou isso. E se vocês estão respirando, né? Dá uma respirada para você, tem ar aí, né? Não respira demais não, você fica meio zonzo, mas respira, né? É Deus que está te dando, queridos. Nós podemos a cada respirada dizer, a gente se acostuma com a respiração. A gente nem lembra que tem oxigênio, não é verdade? É assim que as pessoas fazem com Deus às vezes. Ele está vivo, ele está respirando, então não preciso dele. Mas Deus está dizendo, olha gente, eu estou falando, sem mim nada podeis fazer. E quantos casos eu tenho visto de pessoas que vivem independentemente de Deus, mas aí acontece um fato. Esse tempo atrás eu tive uma experiência com uma pessoa, dessa forma. A pessoa se achava e produziu muito, e ficou bem, ficou rico, tem família, tem esposa, tem filhos, maravilha. Mas a hora que ele se deparou com algo, ele falou, epa, essa hora eu preciso de alguém, além de mim, além dos médicos. E quando eu ministrei a palavra, eu só chorava. Eu falei, chegou a sua hora de entender que sem Deus você nada pode fazer. Por isso que ele fala assim, ele estabeleceu limites para o homem, do qual ele não vai passar. Amém? Sabe por que Deus estabeleceu o limite? Por misericórdia que ele tem de você e de mim, para que a gente não seja nós e nós achamos que somos, para a gente depender dele, do Criador dos céus e da terra, como ele diz aqui, aquele que fez o mundo. E ele diz aqui no versículo 26, olha seus atenienses, eu estou falando de um Deus. No 26 ele fala assim, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E ele estabeleceu e fixou tempos, e ele estabeleceu limites, ele estabeleceu. Olha, ele pegou um homem, e desse homem ele fez lá o amontoado, soprou a vida. Esse homem passou a ser alma vivente, e ele pega, tira daquele homem a sua companheira. E vocês estão aqui porque um dia Deus criou um homem e uma mulher, tirou a mulher do homem, e vocês estão aqui por causa disso. De um só ele fez toda a raça humana. Começou com um casal, com uma família, e será sempre assim. Por isso que a família é tão importante. Por isso que você, meu querido, valorize a sua família, valorize a pessoa que está ao seu lado, valorize os seus filhos e seus pais, por mais rabugento que sejam os seus pais, né? Diga você, meu pai e minha mãe, eu estou junto com vocês. Ele fez de um só. Ele fala assim em Efésios 2, nós somos feitura dele, nós somos obra dele, produto dele, para as boas obras. Amém? Diga assim, eu sou feitura do Senhor. E no versículo 27 ele fala, ó gente, os seus atenienses, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Diga assim, Deus não está longe de mim. Amém? Deus está aqui. Deus está aqui.
Deus está em todo lugar, Ele não está longe. Os filósofos estavam tateando, tentando encontrar uma explicação humanista para Deus, tentando defender Deus, ou explicar Deus. Não se explica esse tipo de coisa. A fé não se explica. Diga assim: a fé não se explica. Você tem ou não tem? E se você tem, você sabe que tem. E quem não tem, fala: eu não sei o que é isso. Mas quem coloca a fé dentro de você é o Espírito Santo. Amém, queridos? Essa harmonia da Trindade é maravilhosa, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito que está aqui morando em você. Amém? Não? E Ele está aqui para ajudá-lo a resolver os problemas que você está atravessando. Ele não está longe de você. Ele está aqui para te curar, para arrancar fora toda a enfermidade, em nome de Jesus. Eu ouvi um testemunho de uma mulher. Ela chama Heidi Baker, né? Ela tem um trabalho lá na África, mas ela é Moçambique. E ela estava dizendo que lá eles veem milagres todos os dias. Ela enfatizou assim: todos os dias tem milagre. Eu falei: meu Deus, eu quero isso para a nossa igreja. Todos os dias tem milagres. Todos os dias um surdo ouve. Ela falou: mais de 1000 já ouviram lá no lugar onde ela está. Aí o marido dela começou a ter um piripaque na cabeça dele, começou a ficar ruim, não conseguia nem se vestir, não conseguia se alimentar, não conseguia nem tomar água. Durante 2 anos ele viveu isso. E ela falou: meu Deus, tanto milagre, todo dia tem milagre, mas e o meu marido? Deus não está longe de nós, Ele está perto. E onde Ele está, os milagres acontecem. Se Ele está em você, há milagres acontecendo dentro de você. É só você deixar. Deixa Ele. Chega para o Espírito Santo e fala assim: Espírito Santo, faz o que o Senhor achar melhor. O problema é o nosso raciocínio. Por isso que Paulo está dando essa mensagem lá para os atenienses, porque eram muito racionais. A fé não se explica, a vida com Deus não tem explicação, irmão. Por mais que eu tente te explicar isso aqui, eu não tenho palavras para isso, e não vai ser eu que vou convencer o Espírito Santo. Não sou eu. Mas aí você tem que falar para o Espírito, fala: Espírito Santo, tu está perto. A Bíblia diz assim, que o Senhor não está longe, o Senhor está perto. Então, se o Senhor está perto, eu quero te dar liberdade para o Senhor agir na minha vida. E passaram-se 2 anos, e daqui a pouco esse homem começa a melhorar. Os médicos falaram: não tem jeito mais, é daí para a cova. Ele vai piorando, 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 até acabar. Não tem jeito mais. Mas o Senhor começa a devolver àquele homem todas as suas faculdades mentais, de uma forma sobrenatural. Diga assim: Deus está muito próximo de mim. Agora a pergunta é: o que você gostaria que Ele fizesse? Ele faz milagres? Ele opera maravilhas, sinais, prodígios? Se você precisa de um trabalho, você precisa de uma cura, você precisa de restauração na sua vida conjugal, familiar, você está precisando de paz, a paz que o mundo não conhece, a alegria que o mundo não conhece, você precisa que Ele está aqui. Você não está conseguindo dormir, Ele está aqui para produzir milagres. Ele faz milagres. 2 anos se passaram, mas eles não desistiram. E ela ficava indignada de ver tantos milagres, e dentro da própria casa dela, um problema que não tinha solução. É assim que Deus faz. Mas daqui a pouco as coisas começam a se mover no tempo de Deus. É no tempo de quem? Ora, nós estamos dizendo que eu não posso fazer nada sem Ele. Então tudo tem que ser no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele, inspirado por Ele, conduzido por Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não está longe. Você não precisa tatear, ficar tateando. Não é complicado, irmãos. Você sabe que o homem precisa fazer uma só coisa para Deus vir e habitar nele. Sabe qual é? Invocá-lo.
eu invoco, é chamar para dentro, eu trago ele para dentro de mim, confesso meus pecados e começo uma nova vida. A vida de Deus está em mim. Ele diz assim, seus atenienses, versículo 28, pois nele, o que? Vivemos, e o que? Nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha, nele nós vivemos. Se vivemos, o mandante, se a temos, é por causa dele, e é nele, e é para ele. Sem mim nada podeis fazer. Nos movemos, é uma ação, é um caminhar, é um passo. Eu me movo porque o Senhor, eu dependo dele, eu dependo do Senhor. Eu me levanto porque eu dependo do Senhor. Eu caminho porque eu dependo do Senhor. Se eu falo, eu dependo dele, e assim por diante. E eu só existo, né? O existir aqui é o eu sou, eu existo por causa dele, e eu existo para ele. E ele termina dizendo no versículo 30, que nós não lemos, nós vamos ler agora. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. É a porta de entrada, é o arrependimento. Arrependimento é mudança, como já falei, de mente, é mudança de atitude. E quando eu me arrependo, eu começo a produzir os frutos do Espírito. Aí não falta fruto em mim. Arrependimento é dizer, até agora eu vivi apartado do Senhor, fazendo a minha própria vontade, do meu jeito, e a partir de agora eu entendi que sem o Senhor nada posso fazer. Então eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na hora que eu vou dormir, na hora que eu vou acordar, durante a noite, durante o dia, a cada momento. Queridos, é viver em Deus, e é saber que Ele está aqui. É na hora que você não sabe o que fazer, você fala, Deus, o Senhor não está longe, o Senhor está perto, então o que eu tenho que fazer aqui agora? Nessa última ida lá para Bebedouro, tinha um problema para resolver lá, eu tinha que ajudar uma igreja, e eu fui nessa igreja. Eu cheguei lá às 5 horas da tarde, 5h10. Sabe que hora que eu voltei para casa? 2 horas da manhã. E eu falei, no momento em que eu não sabia o que fazer, no momento daquele conflito, daquela dificuldade, eu falei, Senhor, o Senhor está em mim, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que falar? Eu não sei fazer. Eu não estou aqui baseado numa experiência de 20 anos de ministério, não é isso? Isso não me dá respaldo para resolver aquela situação particular. Esse dia eu estava pensando, irmãos, por que às vezes nós saímos daqui esgotados às vezes? Porque cada pessoa que entra nessa sala, nesse gabinete, é uma pessoa com uma digital diferente, e os problemas nunca são iguais. Eles são parecidos, mas os detalhes e as nuances do negócio são muito diferentes. E eu preciso de uma direção de Deus. Nós precisamos que aconselhemos para dizer o que falar naquela situação. Eu estava pensando esses dias, uma pessoa, um profissional que dá palestras, ele dá basicamente as mesmas palestras no Brasil inteiro, mas nós precisamos ter uma mensagem para cada quarta, para cada domingo. Você imagina um negócio desse? Mas por que conseguimos? Porque nós dependemos do Senhor. Nada eu posso fazer sem Ele. Eu posso sim subir aqui, preparar uma mensagem, uma boa hermenêutica, homilética, e fazer uma preleção para vocês. Mas vocês vão sair vazios daqui, porque sem mim eu não vou alcançar a alma e o coração de ninguém. Eu posso alcançar o que? A mente, mas eu não quero alcançar a mente, eu quero alcançar o seu coração, porque dele vem a fonte da vida. Se o teu coração é alimentado nessa noite, você muda, você produz fruto, e eu produzo fruto. O maior beneficiário de tudo isso sou eu mesmo, que tem que buscar em Deus uma mensagem para passar para você e pregá-la 2 vezes no domingo, como estou pregando hoje.
e eu saio muito abençoado. Mas na próxima quarta-feira eu tenho que ter uma outra mensagem. Graças a Deus que domingo que vem o pastor Marquinhos vai estar pregando. É domingo que vem já ou não? No outro? No outro, né? No outro domingo o pastor Marquinhos vai estar pregando no sábado, no domingo de manhã, domingo à noite. Você vem aqui que você conhece, a palavra é boa, o alimento é bom. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a mudança nossa depende do nosso arrependimento. E eu quero que você que entendeu essa mensagem, fique de pé. Nós vamos orar. E eu vou agora pedir ao Espírito Santo. Já orei anteriormente, mais uma vez, que o Senhor venha marcar o seu interior com essa palavra, para que nós possamos produzir frutos. Nós temos que depender do Senhor. Feche os seus olhos agora. O Espírito de Deus continuará ministrando ao seu coração. Queremos nos arrepender, Senhor, em primeiro lugar. E muitas vezes, nesse ano que terminou, temos decidido independentemente do Senhor. Perdoa-nos. Apaga, cancela. E queremos, a partir dessa noite, dizer como o próprio Jesus diz: sem mim, sem Ele, sem Jesus, nós não vamos fazer mais nada. Na pura dependência dEle. Eu preciso falar alguma coisa para alguém. Deus, eu quero te pedir a tua direção. Se o Senhor não me autorizar, eu não falo. Por mais que eu queira. Eu gostaria de fazer isso ou aquilo. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero ouvir o Senhor. Sem mim não há alegria completa. Sem mim não há amor total. Não há paz total, interior, completo. Tudo é passageiro sem o Senhor, mas com Ele tudo é permanente. Lá no seu coração diga: sem Deus eu não posso fazer nada. Se fiz, a partir de hoje eu quero fazer tudo com Ele e para Ele, em nome de Jesus. E quando Ele está em mim, eu